Fala, CryptoTraders! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, né? Ansioso aí pela aprovação do ETF. Nem vou falar possível, vamos ser otimistas que o primeiro ETF do Bitcoin hoje vai ser aprovado. Hoje é dia 10 de janeiro, é onde nós temos ali vamos ter um veredito da SEC se vamos ter a aprovação do ETF ou não. E eu quero que você entenda o que vai acontecer caso o ETF seja aprovado. O que isso vai beneficiar o Bitcoin e as altcoins. E o que também pode ocorrer caso o cenário seja o contrário. Caso aí a SEC não aprove ainda o ETF do Bitcoin, o que o Bitcoin qual decisão o Bitcoin vai tomar referente à aprovação do ETF ou não. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer aqui os dois cenários, caso seja aprovado e caso não seja, para você se preparar da melhor forma. Então, bora lá, ó. Ontem, dia 9 de janeiro, eu fui tomar meu chimarrão ali à tarde, e nesse meio tempo que eu estava fazendo o chimarrão, a SEC publicou um Twitter, onde ela publicou que o ETF do Bitcoin, todos os ETFs, na verdade, tinham sido aprovados. Então, todos os influenciadores, todos os traders comentaram sobre essa aprovação do Bitcoin, sobre a aprovação desse ETF, só que minutos depois, porque foi algo tão rápido, o presidente da CVM o Gary publicou que o perfil da SEC tinha sido hackeado. Como vocês estão vendo aqui, ó, nessa publicação, SEC tem conta hackeada e divulgação falsa de aprovações de ETF de Bitcoin, tá? Essa notícia impactou o Bitcoin, ó, tivemos uma queda aqui no preço do Bitcoin. Bitcoin estava na casa dos 46.500, deu a aprovação do ETF, o Bitcoin deu um salto para cima, buscou quase 48 mil, só que logo em seguida, com a falsa notícia, o Bitcoin foi caindo ladeira abaixo. Caiu 2%, né, em cima dessa notícia. E isso quer dizer o quê? Que o Bitcoin não foi aprovado e nem negado, tá? Só que eu acho algo muito estranho aí, pessoal. A SEC teve o seu perfil hackeado. Essa história é furada. Para mim essa mensagem já estava pronta ali. Para mim isso foi uma manipulação de mercado da galera lá de Wall Street ou até mesmo da própria SEC, né? Elas mesmo quando quiseram ali manipular o mercado de alguma forma, né? Porque se realmente fosse aprovado, os investidores iriam comprar Bitcoin acreditando numa alta e depois iam despejar com essa falsa notícia. Então isso, né, pode se enquadrar aí numa manipulação, tá? Então, bora lá. Aqui, ó. Capital dos ETFs de Bitcoin à vista, fundos poderia potencialmente comprar todo o Bitcoin em circulação. Então quer dizer o quê? Quando esse ETF for liberado, se o ETF hoje for aprovado, se todos os ETFs for aprovado, eu quero que você entenda o que vai beneficiar o Bitcoin com isso. Bom, primeira coisa é oferta e demanda. Quando começar a entrar dinheiro no Bitcoin, o Bitcoin vai acontecer o quê? Ele vai se valorizar, tá? Então, mas primeiramente, vamos recapitular para você que não sabe o que é ETF. Se o ETF for aprovado, nós vamos ter Bitcoin sendo negociado na bolsa. Então, vamos ter aí mais investidores negociando Bitcoin. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter mais Bitcoins aí. Bitcoin vai se destacar, tá, nesse meio, que vai chamar a atenção dos investidores. Eles vão comprar Bitcoins e com isso o Bitcoin vai ainda subir mais. Levando em consideração que nós temos 21 bilhões, se não me engano, de Bitcoins em circulação, ó. Vamos ver aqui, ó, Bitcoin, Coin Market Cap, olha só. Levando em consideração o mercado diluído, aqui nós temos 21 milhões de Bitcoins emitido e já temos 19,59 milhões de Bitcoins em circulação, fornecendo aí o 93% de moedas em circulação. Quer dizer o quê? Que nós temos aí menos de
3 milhões de bitcoins a serem emitidos, tá? E quando eles forem emitidos agora, se aproximando o halving do Bitcoin, isso tudo tá nos dizendo que o Bitcoin tá propenso a subir, tá mais propenso a subir do que cair. Por quê? Isso aqui é matemática simples, galera. Se nós já temos 19,60 milhões de bitcoins em circulação e a capitalização máxima no mercado, ou seja, não vai existir mais de 21 milhões de bitcoins, nós estamos quase com os bitcoins ali já todos em circulação. E quando os ETFs forem aprovados, nós vamos ter uma oferta-demanda maior. Quer dizer o quê? Que vão ter mais pessoas vão comprando Bitcoin. Vai entrar muito dinheiro, mais de bilhões de dólares, tá? Se todos os ETFs aí forem aprovados. Ó, aqui nós temos, ó, um dado, deixa eu ver se eu consigo dar zoom para vocês aqui, para que você entenda o que vai entrar de dinheiro no mercado, se realmente for aprovado. Deixa eu fechar esse anúncio. Aqui, galera, ó, alerta. Ó, aqui tem as empresas, né, que querem listar o Bitcoin. E aqui nós temos esse alerta, que as aprovações do ETF podem gerar entradas colossais de 50 a 100 bilhões somente nesse ano de 2024, tá? Mas não é todo mundo que está otimista com o eminente lançamento. Ontem o presidente da SEC, Gary, alertou os investidores sobre os perigos dos mercados de ativos digitais. Os investidores em cripto devem compreender que podem ser privados de informações importantes e outras proteções importantes relacionadas aos seus investimentos. Tá? Então, ó, você viu o que vai entrar aqui de valor no Bitcoin caso ele for aprovado? Tá? Então, esse cara, olha isso aqui. Vamos partir só desses 50 bilhões aqui de dólares. Tá? Se entrasse 50 bilhões de dólares no Bitcoin, o Bitcoin ia passar aí com certeza de 50 mil dólares facilmente, tá? Então, galera, o que acontece? Se o ETF for aprovado pela SEC, aprovar hoje, dia 10, por isso que é uma data muito importante, se hoje o ETF for aprovado, o que vai acontecer no preço do Bitcoin? Os investidores vão comprar Bitcoin acreditando que vai entrar esse dinheiro institucional de fora, que vai fazer o preço do Bitcoin subir de forma acentuada, tá? Então, você tem que pensar como o dinheiro circula no mercado e como a maioria dos investidores pensa, como as instituições agem. Então, o que as instituições vão fazer? O que o pessoal vai fazer? As sardinhas vão fazer? Elas vão montar posições de compra, esperando que o ETF seja aprovado, aí vai começar a entrar baleia, vai começar a entrar a instituição, vai comprar Bitcoin, que vai fazer o preço do Bitcoin subir. E se o preço do Bitcoin, se hoje o ETF for aprovado realmente, eu já vou falar para vocês aqui, eu vou remover essas regiões de suporte e resistência, e vamos fazer aqui uma projeção caso o ETF do Bitcoin seja aprovado hoje. Vamos no gráfico semanal. O Bitcoin está meses de alta já, né, com esses rumores desses ETFs, halving se aproximando, e nós estamos enfrentando agora essa região de suporte aqui, de resistência aqui no preço, ó, uma região de resistência onde ela veio do topo histórico, fez um pullback, onde desencadeou aquela queda. Nós estamos nessa região aqui, ó, que eu vou marcar aqui para vocês. Então nós temos essa região aqui, ó, importante de resistência que o preço tocou e não conseguiu romper, deixando esse pavio e retomando o preço. Então no gráfico semanal, se nós rompermos essa região aqui, se o ETF for aprovado de fato hoje, nós vamos ter o Bitcoin na casa. Bitcoin pode aí buscar 50 mil dólares, tá? 50 mil dólares. Claro que ele vai lutar ali nos 47, quando ele rompeu os 47, só que quando ele rompeu os 47, for um rompimento bem agudo, né? Se
o mercado ficar mais otimista ainda e entrar bastante força compradora, nós podemos estar buscando aí 50 mil, até mesmo nesse mês 50 mil dólares. Bitcoin ainda continua com tendência forte de alta no gráfico semanal e, ó, volatilidade impulsiona. Então, se acontecer isso, podemos estar vendo o Bitcoin buscar aí 50 mil dólares fazendo este movimento aqui, ó. Ele vai vir, vai tentar romper um pouco aqui, vai lutar, vai romper, fazer um pullback e buscar aqui. Ou ele pode até mesmo romper direto numa vela só e buscar aqui, ó. Tá? Isso no semanal, ele pode fazer 2 velas, 3 velas, fazer esse movimento aqui. Tá? Ó, isso no gráfico semanal. Agora, se o ETF não for aprovado. Bom, se o ETF não for aprovado, nós podemos ter aí uma correção no Bitcoin. Se de fato for negado, nós podemos ter uma correção aí no Bitcoin que poderia levar aí o Bitcoin. Vamos puxar aqui uma... Ó, na análise gráfica simples, se o ETF do Bitcoin não for aprovado, nós podemos estar aí buscando patamares de até mesmo 39 mil dólares, 39 mil dólares, 33 mil dólares, tá? Esses são aqui os nossas regiões de suportes mais fortes no preço. Tá? O Bitcoin está numa alta aí de mais de... Vamos puxar aqui desde a sua mínima. Ele está numa alta aí mais de 175%, tá? Então, vamos esperar aí por uma aprovação, por uma correção, tá? Então, se o preço do Bitcoin, se o ETF for aprovado, vocês entenderam o que acontece no Bitcoin? Acontece que as sardinhas começam, já tem sardinha posicionada, o preço do Bitcoin está alto porque está todo mundo comprando, esperando que esse ETF seja aprovado, esperando pelo halving do Bitcoin. E agora, como com esse ETF, o Bitcoin ele ficou mais hypado. Quer dizer o quê? Que está chamando a atenção de novos investidores, fazendo o Bitcoin retomar, né, a sua alta. E o que acontece caso contrário? Se o ETF não for aprovado, bom, se o ETF não for aprovado, vamos ter aí uma correção nesse sentido aqui, ó, fazendo um pullback, fazendo esse pullback e vindo testar esses alvos aqui que eu mencionei para vocês anteriormente, tá? Isso, se o ETF não for aprovado, pode ser um cenário, não que vá fazer dessa forma, mas é onde o preço pode vir buscar, tá? E também o preço tá otimista, o mercado tá otimista, porque nós estamos aí se aproximando do evento muito importante para o Bitcoin, que é o halving, é um evento que acontece de 4 a 4 anos, onde a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade. Então isso causa uma lei de oferta e demanda, se aproximando ainda mais ali do nosso fornecimento máximo de Bitcoin. Então isso é muito favorável para o Bitcoin. E agora vocês entenderam o que o ETF pode impactar aqui no Bitcoin de forma resumida? De forma resumida, todo mundo está comprando Bitcoin, esperando que os ETFs sejam aprovados. ETF sendo aprovado, vão entrar institucionais, vai entrar baleias que vão comprar Bitcoin, que vai entrar bilhões de dólares para o mercado cripto, que vai fazer o mercado cripto subir. E o Bitcoin subindo, o que acontece com as altcoins? As altcoins, depois de um tempo, elas começam também a subir, tá? Então, olha só, por quê? Porque quando começarem a investir em Bitcoin, eles vão ver também que tem outras moedas sem ser o Bitcoin. E o que acontece? O Bitcoin sobe, a dominância do Bitcoin cai e as altcoins sobem. Eu vou explicar para vocês agora o que isso vai impactar, tá, nas altcoins logo depois que eu terminar isso aqui tudo, tá? Então, hoje vai ser nosso veredito, se vamos ter ou não a primeiro ETF aprovado de Bitcoin. E temos aqui, ó, algumas coisas que eu deixei sublinhadas para vocês, para a gente debater aqui junto. Ó. Deve divulgar hoje a sua decisão sobre os pedidos de autorização para o lançamento do ETF. ETF é fundos de índices negociado em bolsa. Como eu expliquei para vocês, se você não sabe o que é um ETF, nós vamos ter o Bitcoin na bolsa. É um fundo de índice negociados em bolsa. Só que nós precisamos da aprovação da CVM, da SEC, para nós estar concluindo aí e
conseguindo colocar o Bitcoin na bolsa, tá? Então o prazo final do regulador acaba nesta quarta-feira, dia de hoje. Vou tomar até meu chimarrãozinho aqui para molhar a boca. A resposta da SEC é ansiosa, aguardada pelo mercado desde que a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, encabeçou a lista de grandes instituições financeiras que protocolaram pedidos de aprovação de ETFs de Bitcoin. Há 13 pedidos desses sobre a mesa dos reguladores, entre os quais, além da BlackRock, da Art Investing, da Fidelity e do Investo e do Van Eck. Tá? Então, olha só aqui, ó, só a BlackRock aqui já ia causar uma boa movimentação no mercado. Então, imagina essas outros 13 pedidos aqui que estão em fase de serem aprovados, tá? E aqui, ó, a expectativa por um sim alimentou uma força compradora nos últimos 6 meses que levou o Bitcoin a valorizar mais de 160%. Como eu puxei ali para vocês na régua ali, nós tivemos uma valorização de mais de 173% em 2023. Na segunda-feira, a principal cripto em valor de mercado ultrapassou o patamar dos 47 mil dólares, o maior em mais de 2 anos, que foi a região de resistência que eu mostrei para vocês no gráfico que foi testada. Tá? E agora, o que vai acontecer caso o ETF não seja aprovado? Bom, operadores de mercado avaliam que se a SEC não aprovar o ETF, os preços devem sofrer uma forte queda, mas podendo se sustentar acima dos 30 mil. Então, foi o que eu expliquei para vocês no gráfico ali. Se o ETF vir ser aprovado, esse primeiro ETF e em seguida serem aprovados ETFs, nós vamos ter Bitcoin a 47, a 48, a 50 mil dólares. 50 mil dólares é uma região de resistência mais forte, como eu mencionei ali para vocês, aquela de 30 mil dólares. Que caso o ETF não seja aprovada, isso vai causar um desinteresse nos investidores, eles vão tirar seu dinheiro dos Bitcoins, que vai fazer o preço cair, e vão investir ali em outro ativo, tá? Porque é assim que funciona. É assim que funciona o mercado. Por que você acha que as criptomoedas caem quando a taxa de juros sobe ou quando o dólar sobe, impacta nas criptos? Porque você tem que entender como o dinheiro funciona, como o dinheiro está circulando na mão dos investidores. Então, vamos ver o que eu trouxe mais aqui. Ó, por que eu falo que o ETF é tão importante? Olha essa parte aqui, ó. De acordo com o analista de ETF da Bloomberg, Eric, o mercado de criptomoedas nunca viu uma injeção de capital com esse potencial de magnitude. Então, para vocês não terem ideia o que vai entrar de dinheiro. E quando o Bitcoin for listado, isso vai ser muito favorável para nós entusiastas de criptomoedas. Porque nós vamos ter o Bitcoin mais visto, vai facilitar a adoção de Bitcoin. Então nós vamos ter a adoção do Bitcoin em grande escala. Isso vai fazer o preço continuar subindo. Claro que como é todo um ativo volátil, nós vamos ter correções e altas, e aí que entra a análise gráfica. Tá? Então é isso aí, galera. E o que vai acontecer nas altcoins quando o preço do Bitcoin sobe? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, mas só para você que ficou até o final desse vídeo aqui, ó. Nós temos o gráfico da dominância do Bitcoin. Eu vou abrir ele aqui para você, ó. Nós temos a dominância do Bitcoin. No gráfico semanal nós estamos em alta. O que indica isso? Quando a dominância do Bitcoin está em alta? Quer dizer que tem dinheiro, os dinheiros estão sendo alocados mais em Bitcoin, tá? Bitcoin em alta, nós estamos tendo aí uma maior alocação de dinheiro no Bitcoin. A dominância do Bitcoin subindo. O que acontece com o preço do Bitcoin? Ele sobe. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin, que é dinheiro que está entrando no Bitcoin, está subindo. Então isso indica que tem dinheiro que está entrando no Bitcoin. Agora, se a dominância do Bitcoin começa a cair, vamos ver aqui, ó, vou botar um gráfico menor, que ontem com essa notícia eu consegui operar umas altcoins com a dominância do Bitcoin caindo. Consegui fazer um lucro bem bom ali com a dominância do Bitcoin quando ela caiu. E eu vou explicar para você agora o porquê.
Ó, dominância do Bitcoin alta, Bitcoin estava em 46.600 com a dominância aqui em cima. O que aconteceu? Não conseguiu romper esse topo aqui e caiu. E quando a dominância do Bitcoin cai, quer dizer o quê? Que o dinheiro ele está saindo do Bitcoin. Dominância do Bitcoin caindo quer dizer que a dominância o dinheiro está saindo do Bitcoin e possivelmente isso é benéfico para as altcoins. Por quê? Porque o dinheiro saindo do Bitcoin, o dinheiro vai entrar onde? Nas altcoins. E o que acontece com as altcoins? As altcoins começam a se valorizar. Por isso que às vezes você vai notar no gráfico, quando o Bitcoin, a dominância do Bitcoin começa a cair, alguma altcoin começa a subir ainda mais. Por quê? Porque o dinheiro sai do Bitcoin e entra na altcoin. E quais altcoins entram? Geralmente entram nessas altcoins que estão ali no ranking, tá, com maior valor de mercado, fazendo o preço subir. Por isso que é importante você entender que no mercado cripto você tem que entender todas essas correlações. Por exemplo, você sabia dessa correlação com a dominância do Bitcoin? Agora aqui, ó, a dominância do Bitcoin querendo subir depois da queda que foi buscar 45 mil aguda, querendo subir, o Bitcoin voltando para casa dos 45. Ó, vamos ver aqui o Bitcoin no 15 minutos para vocês entenderem a correlação Bitcoin. Ó, Bitcoin buscou região de sobrevenda aqui no 15 minutos e começou a subir. Teve uma alta aí de 2,2%. Ó, aqui, ó, dominância do Bitcoin, RSI sobrevendido. Quer dizer o quê? Que tá barato, pessoal, o que eles fizeram? Compraram. Ó, a dominância do Bitcoin subindo junto com o preço, tá vendo? Ó, a dominância do Bitcoin subindo junto com o preço. Tá? Então, quando a dominância do Bitcoin sobe, quer dizer que o dinheiro está entrando no Bitcoin e o Bitcoin está acompanhando, subindo. Quando a dominância do Bitcoin cai, quer dizer que o dinheiro está sendo retirado do Bitcoin. E esse dinheiro pode ir para onde? Para as altcoins. Então, quando a dominância do Bitcoin atingir um topo, num gráfico maior, uma região de resistência forte, você pode se atentar a ficar de olho em alguma altcoin. Por isso que primeiro o Bitcoin sobe, depois as altcoins sobem. Entendeu? Então, galera, é isso. Eu trouxe os dois cenários para vocês que podem ocorrer com essa aprovação do Bitcoin. Eu tô mais para aprovação do que para não aprovação do Bitcoin. E você, como é que você está se sentindo? Comenta aqui para mim nos comentários. E galera, aproveitando aqui, né, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, vai aparecer aqui, se inscreva, comenta se ficou alguma dúvida e comenta também aqui abaixo se você quer que eu grave algum vídeo específico sobre análise técnica, sobre padrões gráficos, indicadores. Isso vai ser muito importante, tá? Porque é difícil estar desenvolvendo conteúdo. Então um like que não vai tomar 5 segundos da atenção de vocês vai me ajudar muito, tá? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo e um abraço.